Ativamos a máquina, terminando o nosso trabalho. Ajuste de máquina, o seu deve ser no ponto reto, regulagem aproximadamente 2,6, 2,8. O meu vai ser um pouquinho maior a regulagem, para que você consiga enxergar os pontos. Por isso eu deixei no 3,5 com uma linha escura. De preferência, faça isto na linha do seu tecido. O viés aberto, assim. Nós vamos começar no meio de um lado. E agora, você encosta o seu trabalho na metade do viés, dobra, coloca um alfinete na direção que a máquina vem, olha atrás para ver se pegou, novamente chega aqui, põe o alfinete, vê se atrás pegou. Só de olhar, eu acho que tem que cortar o canto um pouquinho mais para dentro. É um tiquico de nada, gente. Esta linha corta fora. E eu vou deixar alfinetado até o canto e com o alfinete preso, eu vou passar a costura na máquina. Começo aqui. Perto de onde o falso viés termina. E não tenho pressa para fazer a minha costura. E vou até o fim da minha peça, aqui. Vou mostrar com o alfinete, até aqui. Dou um retrocesso de 2 pontos e corto a minha linha. Agora, eu abro o viés, eu trago para cá. A parte de cima do meu viés fica assim na diagonal, quadradinha. Prendo o viés para ver se chegou do outro lado. Chegou. E veja, aqui na frente tá bom, mas atrás não está. Então, eu pego um alfinete para que ele fique com a dobrinha bem encostadinha aonde termina o viés aqui. Aí, prendo com o alfinete outra vez. Vejo se ficou bom, ficou. E eu ponho alfinete novamente, da mesma forma que o primeiro. Gente, eu gosto muito de segurar com mão inteira. E vou alfinetar pelo menos mais meio lado. E vou olhando se o alfinete pegou dos dois lados. Encosta na metade e vai. Sempre assim, encosta na metade e vai. Eu gosto bastante de colocar o alfinete na direção que a máquina vem. E vou até o final do outro lado. Agora vem, eu encosto bem no cantinho, já posso tirar o meu alfinete, dei 3 pontos, vou dar 2 de retrocesso e volto. Tiro o alfinete.
Não adianta alinhavar, gente. Alinhavar, às vezes, dá errado, porque o alinhavo, ele não deixa o meu tecido preso igualzinho a uma costura. Aí dá mais trabalho de desmanchar o alinhavo. Por isso eu aconselho vocês a que tenham paciência, vai fazendo devagarzinho, até chegar do outro lado, sempre com alfinete. Novamente, eu vou mostrar o outro lado. Dessa vez, eu não pus na função tesourinha. Eu simplesmente cortei. E olha, então, gente, o canto, novamente, eu vou mostrar. Ele está assim. Eu vou dar uma dica maior. Eu vou apertar, só a parte da frente eu trago para cá. Olha, a de trás está no meio. A da frente, eu virei assim na diagonal. Abaixo a parte da frente, ponho o alfinete e vou olhar a parte de trás como ficou. Esta praticamente ficou certa. Só dá uma puxadinha aqui, olha, e já deu certo. Nem vou colocar alfinete porque ficou tão direitinho. Novamente eu ponho no meio, dobro e vou alfinetando novamente até o outro lado. Não esqueçam de olhar para ver se o alfinete pegou também a parte de trás. Se pegou, tá ótimo. Se não pegou, tem que refazer. Gente, começou a chover de novo. E eu lembrei que eu já tive um problema de enchente. Então eu vou contar a história para vocês enquanto eu costuro. Mas não é para se atrapalhar com a história, tem que prestar atenção na costura. Era uma vez uma menininha tão feliz, tinha entrado no ginásio, no melhor ginásio de Santos, chamava Canadá, na rua Conselheiro Nébias. Então, a menininha foi para a escola toda feliz, com um vestido branco, de sandália. Naquela época não podia ir para a escola de calça comprida. Aí, justo naquele dia, a aula começava a 1h normal, só que naquele dia ela ia terminar às 6 da tarde. Mais ou menos umas 5 e pouco, tava uma chuva horrível e ainda tinha aula até às 6. A gente saía da escola e ia até a rua Conselheiro Nébias, onde passava o bonde. Então, nem capa, nem guarda-chuva, nem roupa adequada. Lá vai a Elza, menininha, para tomar o bonde em Santos pela chuva. Quando eu chego na Conselheiro Nébias, a rua estava alagada, o trilho do bonde estava submerso, o ônibus não passava, o bonde não passava, nada. Então a Elza ficou lá, esperando, não conhecia ninguém, e o tempo foi passando e o dia foi escurecendo e a chuva foi aumentando, nem passava bonde, nem passava ônibus, nem existia celular, nada, só existia fé. Aí passou um ônibus de uma empresa que não era Cometa, se chamava Expresso Brasileiro, e aí eu entrei e fui até o Boqueirão, que é onde o ônibus ia desviar o rumo. Naquela época eu morava na ponta da praia e a chuva enorme, para atravessar a rua, a gente ficava com água até o joelho ou mais para cima, e aquele negócio enorme, aguaceira, aguaceira, aguaceira. Aí eu não dei conta, ajoelhei no chão e pedi que Deus ajudasse, que mandasse uma condução para eu ir embora para minha casa. Passou uns 10 minutos, passou um ônibus que me levou até a ponta da praia. Graças a Deus, eu cheguei lá e dava para ir da ponta da praia à minha casa a pé, que eram 2 quadras. Na época, eu tinha a minha irmã menor com 1 ano de idade, eu tinha 11, e a minha mãe largou a criançada na casa e foi atrás da filhinha perdida. Quando a minha mãe chegou naquele ponto do Boqueirão,
era na frente de uma farmácia, ela descreveu a figurinha, ainda o vestidinho branco, e as pessoas falaram, ela pegou um ônibus e foi lá para a ponta da praia. Minha mãe voltou, graças a Deus, porque ela estava indo de táxi, e depois todo mundo feliz chegou em casa. E agora me lembrei disso, porque infelizmente eu tenho um filhinho de 40 anos que está preso pelas enchentes da Castelo Branco, porque ele saiu de casa para trabalhar e daí não conseguia nem ir para frente nem para trás. Daqui a pouco eu dou notícia do filhinho de 41 anos. Novamente um canto para distrair. Pois é, eu sempre fui uma pessoa que acredita em milagre, até hoje. Ainda bem, né? Na hora da chuva a gente ajoelha na calçada e assim vai. Aqui, olha, nem precisou mostrar que ele já deu certo. Atrás, olha, deu certo também, então não precisa fazer nada. É só costurar até o outro lado. Vamos colocar um alfinetinho. Estamos no último lado. E agora, nós começamos na metade, deixamos um pedacinho. Então, eu vou colocar um alfinete neste pedacinho. E este pedaço que está aqui, eu vou cortar para que ele fique beijando este falso viés que eu vou colocar para dentro na linha da costura. Então, tiro o alfinete porque a linha da costura tá certa. Marco bem com o meu dedo a linha da costura deste lado. A linha da costura do lado de cá. E agora eu marco aonde este lado do falso viés vai encontrar com o outro lado. A linha da costura vai ser uma em cima da outra. Coloco o alfinete e vou marcar a linha da costura deste lado. Gente, esse jeito de fazer eu não aprendi com ninguém. E se alguém conseguir fazer mais simples do que eu, por favor, mostra. Eu vou cortar, que é a parte do tecido que fica para dentro. Eu vou juntar as duas pontas, veja.